Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à segunda aula da semana da PNL. Nessa aula aqui vocês vão ver sobre os pressupostos da PNL. Na aula anterior nós vimos sobre o que é e um pouquinho da história da PNL. Como nós vimos anteriormente, a PNL ela foi criada a partir da modelagem de 3 terapeutas muito famosos. O Milton Erickson, a Virginia Satir e o Fritz Perls, criador do método Gestalt Terapia. E a partir desses 3 terapeutas é que surgem as pressuposições e os pressupostos que nós temos até hoje na PNL. O primeiro pressuposto talvez seja o mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar em outras ocasiões, que é o mapa não é território. Como assim, Pedro? O mapa é aquilo que é representado na sua mente e o território é o estímulo. Então, se você tem uma situação da qual você presenciou junto com um amigo seu, com certeza vocês vão tirar experiências diferentes dessa situação. Por exemplo, uma cadeira. Digamos que eu estou andando com você aí na sua casa e eu vejo uma cadeira. E essa cadeira para mim é indiferente. E você começa a chorar a ver essa cadeira. E eu fico me perguntando, mas uai, por que ele está chorando? É só uma cadeira. E aí você me responde, é porque nessa cadeira meu e por aí vai, avô faleceu. Eu fico pensando, caramba. Então, mas a cadeira, ela gera sentimentos diferentes para mim e para você. Então, os seres humanos, eles não correspondem à realidade em si. Eles correspondem às próprias experiências. Se uma cadeira gera sentimentos diferentes para mim e para você, então, nós temos mapas diferentes através dessa cadeira. Política, gente, é a mesma coisa. Tem gente que é super a favor de partido A, tem gente que é super a favor de partido B. Significa que o partido A gerou sentimentos positivos para mim, enquanto o partido B gerou sentimentos positivos para outra pessoa. Time de futebol, a mesma coisa. E nós não correspondemos à realidade em si. Nós correspondemos às nossas experiências, ao nosso mapa. Para mim, aquele partido faz muito mais sentido do que o outro. Para você pode ser o contrário. Então nós estamos correspondendo a mapas diferentes. Não adianta você vir com uma série de dados, uma série de fatores, uma série de argumentos para cima de mim que talvez eu não aceite, porque aquele partido gerou uma experiência positiva em mim, ou aquela situação gerou uma experiência positiva. Então muito cuidado quando você for bater nas crenças e nas experiências das pessoas. Por quê? Porque elas estão correspondendo a algo que foi positivo na vida delas. Entendido? O segundo pressuposto que nós vamos passar é: o segredo da comunicação não é aquilo que você transmite, mas é aquilo que você obtém. É aquela velha frase do eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Ela aqui na PNL é completamente cortada. Porque se a pessoa entendeu algo errado que você quis falar, é porque você falou de modo que ela não compreendesse. Esse pressuposto afirma que a gente tem que entender o contexto da outra pessoa para que a gente adeque a nossa comunicação. Já que eu falei de política no primeiro exemplo, vou falar de política aqui também. Os políticos fazem isso bastante, com muita frequência. Eles vão até o povo que eles querem falar, até o povo que eles estão falando, e eles adequam a comunicação deles de forma que fique entendível para quem eles estão falando. O maior exemplo disso talvez seja o Barack Obama. Barack Obama, nas eleições de 2008, ele falava com negros, porque ele era negro. E a maior parte da população com quem ele falava era uma população de baixa classe. E o Obama ele sempre teve uma comunicação muito rebuscada, ele utilizava expressões que as pessoas não entendiam. E aí a população não estava reagindo tão bem ao que ele esperava. Nossa, pense só, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos falava com a população negra, só que falava de uma forma que eles não entendiam. O Obama, muito bem assessorado, foi recomendado a abaixar um pouco ali da comunicação dele, a falar com menos requinte, falar de uma forma menos rebuscada. E aí a população começou a reagir a ele muito bem. Basta você ver nas pesquisas de 2008 que tem um momento que ele dá uma subida que de algum modo é inexplicável, mas é por causa disso. É porque ele começou a adequar a comunicação dele para quem ele falava. Então, se você vai falar para uma plateia de banqueiros, você vai falar de uma forma que um banqueiro entenda. Você vai falar de uma forma que você vai entender o contexto dos banqueiros. E assim como você falar com um monte de adolescente. Talvez você tenha que se adequar à comunicação até eles. Porque se você falar de uma forma muito rebuscada, assim como o Obama, eles talvez não compreendam. Talvez você use uma gíria aqui, uma gíria ali, diferente se você for falar com uma série de banqueiros novamente. Então, para você influenciar alguém, você tem que adequar a sua comunicação
ao contexto dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Legal? Próximo pressuposto, então. O próximo pressuposto da PNL afirma o seguinte: todos os nossos recursos estão dentro da gente. Então eu gosto de dar esse exemplo seguinte: você não vai encontrar felicidade em outra pessoa, em um emprego, em outra cidade. Você vai encontrar felicidade dentro de você, porque você já tem os recursos que você necessita para ser feliz. Ou os recursos que você necessita para se curar de alguma patologia mental, ou os recursos que precisam para passar no concurso, por exemplo. Você tem esses recursos dentro e você tem a capacidade de ir atrás por conta própria. É claro que se você tiver com depressão, por exemplo, você vai ao terapeuta, mas não vai ser a figura do terapeuta que vai te salvar. É você mesmo que vai se salvar dentro de você. Porque tudo aquilo que você precisa para realizar suas ações, você já tem. Ah, Pedro, mas passar no concurso também, e se eu não estudar, eu já tenho os recursos? Você tem os recursos, que é a capacidade de estudar para que eventualmente você passe no concurso. Então nós não vamos encontrar felicidade, salvação, ajuda nas outras pessoas. Nós vamos encontrar dentro da gente. Sabe aquele velho ditado que pode até parecer um pouco clichê, mas que é muito correto? Você não encontra uma outra pessoa que vai te encher ou que vai te completar. Você encontra outra pessoa que vai te transbordar. Porque você já tem que ser completo por natureza. Porque todos os recursos que você necessita estão dentro de você. Tranquilo? Então vamos ao próximo pressuposto. O próximo pressuposto, pessoal, é que toda ação tem um propósito. Na PNL afirma isso e eu particularmente concordo bastante. Você só vai levantar da sua cama se você tiver algum propósito para fazer. Então muita gente se pega triste, em depressão ou sem objetivo de vida. Isso é a pior coisa que existe. Por quê? Porque você não sai da sua cama, você não faz um ato. Nós só fazemos ações porque nós temos algum propósito para realizar aquela ação. Se nós não tivermos alguma motivação para realizar aquilo, nós não o vamos fazer. Então, se você quer passar no concurso, se você quer arrumar um outro emprego, se você quer arrumar um casamento, você só vai fazer isso se você tiver alguma motivação. Muita gente acaba entrando em depressão porque acaba se vendo sem motivação, acaba se vendo em um beco sem saída. E aqui na PNL a gente cria motivação, a gente cria propósito, a gente te dá um objetivo de vida. Porque o significado da vida é ter um objetivo. Qual o objetivo que você tem hoje? Se responda. Qual o objetivo que você tem ao sair da sua cama? Qual o objetivo que você tem ao estar no emprego que você está? É dar uma vida legal para seus filhos? É ter uma vida legal? É ter um significado da sua vida? Juntar dinheiro para viajar, por exemplo? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Então, toda ação ela é realizada quando ela tem um objetivo. Gravem esse pressuposto porque ele é muito importante. Seja você usar na sua vida, seja para você usar com outras pessoas, mas fique claro que as pessoas só vão realizar algo se elas tiverem algum propósito. O próximo pressuposto entra nessa linha de toda ação tem um propósito, que é, se toda ação tem um propósito, toda ação tem um propósito ou intenção positiva. Pessoal, se alguém está fazendo algo, é porque ela viu alguma intenção positiva nesse algo que ela está fazendo. Então, se você que está assistindo tem um filho que quer virar músico, é porque provavelmente aquela é a melhor escolha para ele no momento. Ele está fazendo isso com intenção positiva. Talvez ele não veja outros caminhos. Talvez para ele aquilo é mais fácil. Eu não estou dizendo a você para deixar seu filho virar músico, mas estou dizendo que entenda o lado dele, entenda o caminho dele e sugira novos caminhos, que talvez ele siga esses novos caminhos com mais facilidade do que se você gritar com ele, do que se você proibir ele de fazer aquilo que ele quer fazer. Então todo ato tem uma intenção positiva. Esse pressuposto é muito legal dar o exemplo do Al Capone. Quem aqui conhece o Al Capone? O Al Capone ele foi um norte-americano que enriqueceu muito na década de 20, que era a lei seca nos Estados Unidos. A lei seca nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que você só não pode beber e dirigir. Lá o álcool ele estava proibido e o Al Capone começou a traficar álcool e éter, que era um substituto do álcool, só que muito mais tóxico. Então, o Al Capone ele fez lavagem de dinheiro, ele fez formação de quadrilha, ele assassinou pessoas e ele foi condenado em Chicago por um motivo: sonegação de imposto. Quando o Al Capone foi indiciado por sonegação, ele foi condenado à cadeira elétrica. As últimas palavras dele foram o seguinte:
É isso que eu ganho tentando ajudar o povo norte-americano. Então, a intenção dele era positiva. Para ele, é claro, ele tinha a intenção positiva de enriquecer. Mas ele não acreditava que ele estava fazendo um mal de fato. Eu lembro que em 2008 teve uma reportagem na Veja com pessoas que eram presas por homicídio. E aí o entrevistador, ele chegou a perguntar para esses caras que estavam condenados lá na cadeia, por que eles tinham matado a outra pessoa. Muitas vezes não foi legítima defesa. E aí o que eles diziam? Eu prefiro que a mãe deles chore do que a minha. Então, para eles não estão fazendo uma atrocidade. Ao menos que você tenha uma patologia muito grave, que seja uma psicopatia no nível muito grave, você não acredita que o que você está fazendo é de fato ruim, porque você tem uma intenção positiva, você acredita em algo bom que você esteja fazendo. Outro exemplo que a gente dá também é histórico. O Brutus, que matou o Júlio César. Júlio César não chegou a ser imperador em Roma, foi ditador. Ele começou a ganhar muitos poderes no Senado, e aí o Senado entrou em uma conspiração e acabou assassinando ele. Uma das cabeças dessa conspiração era o Brutus, filho adotivo dele, que foi criado pelo Júlio César. Quando depois questionado por que ele tinha feito isso, ele explicou o seguinte: ele não me deu escolha, ele queria acabar com a nossa república. É claro que poderia ter motivações de inveja, de ciúmes, mas ele não acreditava que ele estava fazendo algo monstruoso. Então toda ação tem uma intenção positiva atrás dela. Então, verifique as intenções positivas da pessoa com quem você está se comunicando, verifique as suas intenções positivas, por que você está fazendo isso, e analise se aquilo realmente é bom para você ou bom para outra pessoa. Ok? Próximo pressuposto é o seguinte: toda informação e todo estímulo é decodificado pelos nossos 5 sentidos. Então, visual, auditivo, tátil, gustativo e olfativo. Todo estímulo, todo pensamento, toda informação, ela vai ser decodificada em um desses canais, de comunicação. Então, na PNL a gente afirma muito se você está mais visual, se você está mais auditivo, se você está mais sinestésico. Porque à medida que eu vou falando, você vai imaginando algo. E essa imaginação pode ser qualquer uma dessas opções. Lembrando que o sinestésico ele é dividido em tátil, em olfativo e gustativo. Se eu pedir para você imaginar aqui, se imagine na casa da sua avó, há uns 20 anos atrás, ela preparando a comida para você e você sentindo aquele cheiro da comida, enquanto ela bate a colher na panela e você escuta aquele som da panela, e aí ela chega com um prato de comida para você e você come, você sente o gosto da comida e sente você segurando no garfo, na faca, e aquele gosto vai ficando cada vez melhor na sua boca e você engole e fica satisfeito, com a barriga cheia de tanto comer na casa da sua avó, aquela comida boa. Bom, conseguiu se imaginar? E qual desses canais de comunicação ficou mais fácil para você imaginar? Foi o olfativo? Foi o gustativo? Foi o tátil? Foi o visual? Foi o auditivo? Qual canal de comunicação que você se encontra? O fato é que para você imaginar, você tem que seguir um ou mais desses estímulos. Então toda informação, todo estímulo, ela vai ser decodificada e vai ser lembrada, armazenada na nossa memória a partir de um desses 5 canais de representação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de pressupostos da PNL e até a próxima aula da semana da PNL. Te vejo lá!